Aqueles que não sabem como participar perderam os meios, né? Perderam a informação sobre os meios de participação. É o telefone 3209-0120 para quem está fora de Belo Horizonte, o código de área é 31. Também pelo facebook.com/questões.defé, sem acento e junto. Pelo WhatsApp 9, deve estar aí no seu monitor, 9642-8473. E pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Quando tem um grupo de pessoas caminhando de várias idades, várias condições, a gente pode imaginar que há pessoas jovens que têm possibilidade de correr, de andar depressa, né? Tem força. Nós podemos imaginar algumas pessoas que não são tão jovens e que não vão correr tanto, e podemos imaginar gente que está lá atrás com dificuldade de andar, alguns estão até doentes, etc. Para que todos possam caminhar juntos, os que estão na frente não precisam correr tanto, e aqueles que podem ajudar, que ajudem os que estão cá na retaguarda, levantando, até mesmo carregando, para que todos caminhem juntos. É um pouco isso quando o Papa diz que a igreja é uma espécie de hospital de campanha, onde muitas vezes também devemos, muitas vezes não, sempre, nós devemos acompanhar aqueles que são mais fragilizados. O Papa diz assim: algumas formas de união matrimonial podem contradizer radicalmente o ideal cristão do matrimônio, enquanto outras formas realizam pelo menos de forma parcial e analógica. É o caso do casal que está apresentando o seu testemunho hoje. Não realizam plenamente, mas a bondade, a honestidade da relação, a fidelidade da relação, o amor existente entre os dois é muito grande. E por isso eles realizam de forma parcial, porque não estão plenamente formalizados dentro do casamento. Mas o contrário poderia ser muito pior. E outra coisa, uma pessoa que teve filhos no primeiro casamento, ela também teve 2 filhos no primeiro casamento, ele parece que teve mais de 2 filhos, 3 ou mais. Nós não podemos dizer que quantos filhos? 4 filhos no primeiro casamento e depois tiveram filhos aí no segundo casamento. Nós não podemos dizer, não podemos recorrer ao tribunal eclesiástico e dizer que aquele primeiro casamento foi nulo. Não é justo isto. Por quê? Esses filhos que eles tiveram e que eles amam tanto e que agregaram a este segundo casamento, estes filhos, por acaso, não são filhos legítimos? Claro que são. E o casamento, pelo fato de ter tido 4 filhos, foi válido. De tal maneira que é uma situação completamente diferente. Mas os valores aí conservados neste segundo casamento, diz o Papa, a Igreja não pode deixar de valorizar estes elementos constitutivos nas situações que ainda não correspondem ou já não correspondem mais à sua doutrina sobre o matrimônio. Não vamos chegar com uma régua e medir, mas vamos valorizar os elementos que aí estão. Não estamos falando de comunhão, não estamos falando de nada. Estamos falando aqui de acolher, de valorizar estas pessoas dentro da comunidade eclesial. Vamos ver agora o testemunho deles mais uma vez. Vamos conferir. Louvo muito essa ação, esse pensamento, essa ação do Papa com respeito
as famílias, porque eu, por exemplo, por eu ser um esposo de uma pessoa que vem de uma outra união e por eu ser ter tido uma outra união, isso não me impede de fazer o bem. O serviço está aí para ser feito. Eu acho que muito mais do que, às vezes, ficar preso numa ideia um pouco já meio que falida, porque quantos são os casais de segunda união que existem hoje? Agora, se a igreja não abre a porta, se a igreja não dá acesso, se a igreja não te permite fazer as coisas, ela passa a ter um efeito contrário do que deveria, ou passa a ter uma ação contrária ao que Jesus pregou o tempo todo. Uma situação que aconteceu que foi irreversível, ela não pode ser uma porta, ela não pode ser um muro que me impeça de prosseguir minha caminhada cristã. Eu preciso caminhar, as coisas estão aí para fazer e ainda mais eu quero fazer. Eu estou me colocando à disposição da igreja. Sempre eu tive orientador espiritual que conversa, que fala, que orienta, que pede, que exorta. Agora, é uma situação que, se ela for servir como um filtro ou como um muro, vai dificultar até a própria realização como cristão. Até a questão, né, da paróquia que ele falou. Porque eles poderiam muito bem, né, pensar assim, não, vocês são de segunda união, então pra gente não dá. Principalmente pelo fato de a gente não estar, né, casados, né, na igreja. E acho que se não fosse isso, a gente estava assim, né, estagnado no tempo, né. E a igreja, a paróquia ajudou a gente muito também. E acolhe até hoje, né? Acolhe até hoje. Nós estamos vendo, é diferente, é bom que as pessoas saibam, porque quando se fala em casais de segunda união participando da vida da igreja, as pessoas só pensam na comunhão. Pode comungar ou não pode comungar? Não é essa bem a questão. Eu tenho uma certa convicção de que 60% dos meus fiéis que vão para a comunhão no domingo nem estão valorizando a comunhão eucarística. Eu tenho muitas pessoas, até gente que está mascando chiclete antes na fila de comunhão. Há pessoas que comungam, voltam para o banco, sentam, conversam. Há pessoas que não, ou seja, não valorizam. Eu tenho a impressão de que aqueles casais que vivem essa vida cristã sem poder se aproximar da Eucaristia, com o desejo de fazê-lo, valorizam muito mais a Eucaristia pelo fato de não poder recebê-la, porque a gente só valoriza quando a gente, de alguma forma, tem uma barreira ou perdeu um valor, valorizam muito mais do que 60% de cristãos que podem comungar e o fazem de maneira muito superficial. Então, vamos tirar essa ideia, só falam disso. Ah, mas agora o Papa deixou comungar? O Papa não está falando isso. Há muitas formas de você participar da vida da igreja, estar inserido na pastoral da igreja. Há muitas formas de você trabalhar. Como ele diz, eu por acaso estou impedido de fazer o bem? Estou impedido, por exemplo, de visitar os doentes? Estou impedido de fazer a pastoral da saúde, visitar os hospitais, confortar as pessoas? Por que não? Estou impedido de ensinar meus filhos dentro de casa, rezar a vida cristã, inclusive com dor e sofrimento, dizer para eles e com confissão da própria humildade. Infelizmente, eu não posso participar plenamente da Eucaristia, mas eu gostaria que vocês tivessem isso como um valor imenso na vida de vocês. É muito difícil, a gente está falando aqui, né? Graças a Deus agora a gente tem o amparo de um documento da igreja, de um Papa que afirma isso, né? Que não cede em nada aos valores e aos fundamentos da fé cristã e na doutrina da igreja sobre a família cristã, mas ao mesmo tempo abre as portas e o coração da gente para acolher, para entender, para valorizar, para não deixar as pessoas fora, como se elas devessem ser discriminadas por isso.
Por isso que o Papa diz assim, no parágrafo 296, no que respeita ao discernimento acerca de situações chamadas irregulares, o Papa diz assim: temos de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações. E é necessário estarmos atentos ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. E ainda continua: trata-se de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que as pessoas, os casais, as famílias se sintam objeto de uma misericórdia que todos nós devemos também sentir, imerecida, incondicional e gratuita de Deus. E terminando no número 298, o Papa diz: os divorciados que vivem numa nova união podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Cuidado, nós padres devemos ter com isso na hora de conversar com as pessoas. Cada um tem a sua realidade. Voltamos daqui a pouco.